Heróis do Éter. FM Stereo. Vivam, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Heróis do Éter. O meu convidado para esta noite começou em 1979, foi aí que se deu o seu primeiro contacto com a rádio, particularmente na rádio comercial, e a partir daí tem um percurso incontornável nas rádios do antigo Conselho de Loures. Luís Águedo é o meu convidado para esta noite. Boa noite, Luís, obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço a gentileza do convite. Como é que foi esse contacto com a rádio? Onde é que a rádio se meteu na tua vida ou tu te meteste na vida da rádio? Pois, se calhar isto foi um amor ao primeiro ouvido. Isto é capaz de ser um amor ao primeiro ouvido. Eu tenho consciência que a rádio até começou antes dessa altura. Eu vivi em Angola durante 7 anos. E tive a oportunidade de participar em concursos que na altura se faziam no cinema Kipaca, em Luanda, que era um programa que era o Chá das 6. E o fascínio começou aí, ou seja, na altura em Angola não havia televisão. Portanto, as pessoas sabiam as coisas através do que ouviam da rádio. A rádio era a nossa companhia permanente. Talvez por isso, e desculpa a interrupção, talvez por isso Angola seja terra de grandes radialistas. Sem dúvida nenhuma. Eu recordo, por exemplo, o Jorge Prestrelo, com quem tive a oportunidade até de trabalhar bastante mais tarde, o Darwin Cardoso, enfim, grandes nomes da rádio que de facto também foram as minhas primeiras referências. Contudo, eu só entrei num estúdio de rádio e tive o primeiro contacto, foi de facto, como tu disseste muito bem, em 1979, pela mão do Serra Moraes, que já era uma pessoa conhecida dos meus pais em Angola e que cá estava na rádio comercial, e então uma vez fui ter com ele à rádio comercial e andei a brincar aos assistentes de realização. Digamos que esse foi o alimento que faltava para depois começar a pensar seriamente que isto é capaz de ser giro. Gostava de fazer rádio. Ainda fizeste umas experiências que tiveram que ser interrompidas, estavas muito perto do Ralis, aquilo podia dar mau resultado. Estava. Nessa altura, em 1979, eu tinha 16 anos, portanto já foi há 30 e muitos quilos atrás. Uhum. Quilos, eu disse bem. Disseste bem. Tinha realmente começado também a brincar com música, e então fazia festas particulares para os amigos, e uma forma de promover as festas, e foi também a minha incursão como disc jockey, a forma de promover as festas e a música que andava constantemente a comprar era precisamente através de uma pequena emissão, um emissorzinho que eu tinha lá em casa, que um amigo tinha, que o pai dele tinha trazido. E então eu tinha esse emissor lá em casa com uma antena de um automóvel e dizia aos amigos: olhem que às 7 da tarde vocês vão ouvir, porque eu vou passar as últimas músicas que temos aqui, que é para depois, quando for no fim de semana, fazermos a festa e já sabem o que é que vão ouvir. Até que houve uma vez alguém que me disse assim: olha que estamos aqui muito perto do Ralis, está aqui o quartel, tu ainda vais preso. As emissões da rádio da minha casa terminaram naquele momento, não é? Começam depois na nova antena. Na nova antena. E foi por mero acaso. Eu já morava, portanto, em Odivelas, e há um amigo que morava na Arroja, que era o Carlos Melo. O Carlos Melo conhecia o Nelson Rosa, que fazia o programa essencialmente dedicado às coletividades na nova antena. E o Carlos Melo perguntou-me se Deixa-me só completar: coletividades em destaque, salvo erro. Coletividades em destaque, exatamente. E o Carlos Melo, então, aproveitou a minha boleia. Eu tinha carro e eu dei boleia ao Carlos Melo, e é claro que foi o meu segundo contacto com a rádio, e disse: este é mesmo para ficar. Fiquei fascinadíssimo, comecei a conhecer as pessoas. Entretanto, surge também a oportunidade pela mão do Nelson para fazerem entrevistas. Ou seja, o Carlos Melo ia às coletividades, levava aquele equipamento todo que nós sabemos, não é? A ligação telefónica, aquele telefax, chamava-se telefax. Na altura não havia telemóveis. Não havia telemóveis, nada. E digamos que foi aí
o relançamento ou, provavelmente, o ponto de partida daquilo que procurava. E, através dessa oportunidade, surgiu, então, a segunda, que foi precisamente de fazer um projeto, em virtude do Carlos Melo ter sido convidado a apresentar um projeto, e ele convidou-me também a fazermos o projeto, então, o primeiro programa que eu fiz a sério, numa rádio a sério, sim, porque a Rádio Nova Antena foi uma rádio a sério, digam o que disserem, porque dali saíram muitos profissionais que ainda hoje estão a dar cartas e felizmente, uma grande escola. Felizmente, uma grande escola. E o que é facto é que esse projeto avançou, era o programa O Stereofonando, que era eu, o Carlos Melo e o José Américo. O José Américo, que eu até fui padrinho de casamento dele, pessoa que ainda hoje encontramos muitas vezes e guardamos gatas recordações desses tempos. Já vamos continuar no teu percurso através da rádio, mas eu abro aqui um parênteses só para te colocar uma questão, até porque falaste nessa tua relação com o José Américo. A rádio serviu também para que gente que não se conhecia se tornassem grandes amigos? Sem dúvida. E a pertinência da tua questão faz todo o sentido. Hoje em dia, por exemplo, ainda foi há relativamente pouco tempo, eu estive com uns ouvintes do tempo da Rádio Nova Antena. O Francisco Ferreira e a Rosa Ferreira, que eram vizinhos na Arroja, foram pessoas que eu conheci devido à Nova Antena e ainda hoje mantemos esse contacto. Portanto, há coisas realmente fascinantes, amizades que surgem dessa comunicação, mas que ainda hoje persistem. São, por exemplo, duas pessoas e as filhas deles e tudo, portanto, que acompanharam também esse percurso e tenho uma sincera amizade para essas pessoas. Muito bem. Depois da Nova Antena, Luís, aparece na tua vida a Orbital, onde, aliás, nós nos conhecemos. É verdade. A Orbital foi outro mero acaso. Sabemos que houve, portanto, aquele período de reflexão que foi o encerramento das rádios no formato em que as mesmas estavam a trabalhar, portanto, para a devida legalização e, portanto, digamos que foi o período de estagnação. Vou para a Orbital também, como mero acaso, conforme tive a oportunidade já de dizer, através do Vítor Martins. Que eu creio que é um colaborador aqui nesta casa. Ora bem, aqui nesta casa também. O Vítor Martins tinha uma entrevista para fazer um programa com o diretor da Orbital, o Álvaro Sousa, e na altura o diretor de programas era o Artur Felício. Exatamente. E então o Vítor pede-me boleia, eu não sabia sequer onde é que era a Orbital, eu conhecia obviamente a rádio, e então lá fui à Orbital. O Vítor vai para a entrevista, entretanto cumprimentamos. E no final da entrevista do Vítor Martins, o Artur Felício perguntou-me: mas você já fez rádio? Eu estive a fazer uma perninha na Nova Antena, foi até as rádios terem que parar as emissões para a legalização, de maneira que neste momento não estou com perspectiva nenhuma. Estou a trabalhar, sou disc jockey, mas não estou realmente assim com nenhuma perspectiva para voltar a fazer rádios. Mas pense nisso. É que nós gostaríamos talvez de tê-lo por cá, porque já vi que você é simpático e não pensa assim num programa, num projeto. É uma questão a pensar, mas temos que falar nisso. E assim foi. E acabaram por falar porque depois ficaste, tanto quanto sei, das 3 às 6, 15, 18. Lembras-te do nome? 16, 19. O programa era o Império do Laser. E este nome, o Império do Laser, foi precisamente porque foi a eclosão da música em formato digital, ou seja, foi quando começaram a aparecer os CDs. Na altura, quem tinha CDs era, enfim, um abastado, não é? De maneira que foi essa a outra fase também de exploração de outros formatos musicais que não o vinil. Vinil que eu continuo a defender com unhas e dentes, não há melhor que o vinil. Pois não.
E a tua vida na rádio como é que prosseguiu? Mais tarde, tive a oportunidade de fazer então um primeiro curso de jornalismo no São Jorge, portanto eu estava ainda na Orbital. Passei também durante 6 meses pela Horizonte TES, mas depois regressei à Orbital. E então fiz um curso no São Jorge de jornalismo televisivo. Aí abriu-me outras portas, sem dúvida nenhuma. Estive a trabalhar durante algum tempo na Rádio Press, que era na altura a emissora regional do Norte, se bem te lembras, sim. Portanto, havia 2 emissoras regionais, uma de Norte e outra de Sul, portanto era Correio da Manhã no Sul, era a Press no Norte. E então eu estava a trabalhar no departamento aqui de Lisboa, como correspondente. Nós temos aqui a Assembleia da República, temos aqui a Presidência da República, portanto, todas as questões institucionais estavam precisamente entregues ao Departamento aqui de Lisboa. Depois surgiu, então, a oportunidade de frequentar um ateliê de rádio também no São Jorge, ateliê esse que foi de 1 mês, mas que me permitiu, então, ir para a Rádio Renascença. E assim eu fui parar à Rádio Renascença, onde estive lá cerca de 3 anos. Rádio Renascença /RFM. E eu digo /RFM porque fazia serviço de informação nas 2 emissoras. Muito bem. Passados estes anos todos, como é que está a rádio? Está melhor? Perderam-se os programas de autores? A rádio perdeu criatividade, perdeu magia? Acho que a magia mantém-se. Eu hoje em dia continuo a ouvir rádio, nem podia deixar de ser de outra forma. Enfim, eu sou um rádio apaixonado, tenho esta rádio paixão, tu tens, toda a gente que passou por ela e continua a passar, é sempre uma paixão que existe. Contudo, a magia existe apenas ao tentarmos imaginar quem será a cara que está do outro lado que nós não conhecemos. Essa magia continua a existir. A magia da comunicação, creio que também continua a existir. E eu digo creio porque desvirtuou-se um pouco aquele fator surpresa, e como disseste muito bem, que era originado pela criatividade de quem tinha programas de autor. Eu acredito que há espaço para todos os tipos de rádio. Há públicos que têm características específicas e querem uma rádio com aquelas características. Contudo, parece-me que não é correto não haver espaço para aquilo que de facto havia e para aquilo que de facto as pessoas queriam na altura, que era conhecer o locutor ou os locutores que faziam aquele programa especificamente. Nós, hoje em dia, quem é que podemos falar? Do João Chaves, que faz o Acento Pacífico. Quem mais? Continua a ser uma imagem de marca da RFM. Portanto, significa com isso que a pessoa, o locutor tal que fazia o programa tal, já não existe. Sabemos, ouvimos a determinado horário que é este locutor que está a assegurar o espaço musical. Ou seja, o espaço musical que até já é previamente escolhido. É a situação das playlists. Não quero aqui de todo levantar questões acerca se é bom, se é mau, enfim, mas seja como for, a retirada dos programas de autor vem retirar também essa criatividade. A rádio hoje em dia está cada vez mais formatada. Portanto, está pré-definida que tem que ser desta forma, tu tens que falar isto, tens que passar este tipo de música e, enfim, essa demasiada ordem acaba por retirar aqui a criatividade. E eu senti isso. Quando estive, por exemplo, na Rádio Capital, tive a oportunidade de fazer algumas emissões de madrugada e eu senti isso. Foi um choque que eu tive, porque não tinha oportunidade de pôr a minha criatividade, a minha seleção musical, de pôr algo de mim que não fosse apenas a voz, aquilo que nós chamamos na gíria o macaco microfone, e passa a expressão, não é? Porque estamos ali apenas a dizer as coisas como elas têm que ser ditas e mais nada. Portanto, a criatividade aí, na minha opinião,
perdeu-se um pouco. E achas que isso contribui também para que se perca a motivação de quem está na rádio? Não há tanta paixão como havia antes, será por isso? Eu não quero de todo, enfim, pronunciar sobre aquilo que os atuais profissionais possam pensar. Estaria a pôr-me no lugar deles e provavelmente até poderia estar a ser injusto com isso. Contudo, a minha sensibilidade, o meu sentimento é que realmente isso está um pouco perdido e há uma certa desmotivação. Eu neste momento não estou ligado à rádio, infelizmente, mas acho que esse polo de motivação é uma coisa que também fazia parte do nosso alimento. Quando estávamos à descoberta, queríamos fazer sempre melhor, queríamos imitar ou até melhorar aqueles que eram as nossas referências. Tentar ver como é que eles, ouvir neste caso, como é que eles faziam e vamos tentar fazer o mesmo sem os meios que eles têm. E conseguia-se fazer coisas fantásticas. Muito bem, antes de irmos aos meios que tiveram uma evolução extraordinária ao longo deste tempo, eu não resisto. Já disseste, aliás eu sei, mas acabaste de o dizer, já não estás neste momento atual, presente, ligado à rádio, mas quem te ouve falar facilmente denota aí grandes saudades. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar em frente, gosto de estar a par das novas tecnologias. Eu acho que nesse aspecto as novas tecnologias podem coexistir pacificamente e ampliar a força da rádio. Contudo, eu sinto muito essa falta, sem dúvida nenhuma. Lá está, é uma paixão e a paixão vai residir comigo, pelo menos, e falo por mim, mas acredito que isto seja recíproco a todos que passaram, que isto não morre de maneira nenhuma. Luís, e durante este tempo todo, certamente que viveste algumas histórias engraçadas que nos possas recordar aqui. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, por acaso, ontem estava até a recordar-me de um episódio muito engraçado na Nova Antena, que houve uma vez que fomos fazer, eu creio que foi de manhã, creio que era o José Manuel Lázaro que estava a fazer o programa do DJ Club, e eu creio, eu não tenho bem a certeza, que era o Nuno Agapito, que na altura eu tinha ido juntamente com ele fazer umas reportagens, né, pessoas à saída de Odivelas, e então a imagem que eu guardo nessa altura é que as pessoas, enfim, não estavam tão esclarecidas como se faz rádio e como se fazia na altura. E o fator surpresa foi precisamente que eu lembro-me que eu estava com o microfone a falar para o estúdio, estávamos a falar em direto, e o Nuno Agapito estava com um rádio deste tamanho, em altos berros, no meio da rua, começou-se a juntar ali uma multidão, mas o que é que estes fulanos andam aqui a fazer? Estão a fazer algum circo? E depois é que eles se aperceberam que estavam a ouvir a Nova Antena. Começaram a bater palmas e tudo. Foi bastante engraçado, porque as pessoas não esperavam ver gente ligada à rádio e que uma emissão pudesse também estar a ser ouvida. Mas o engraçado foi que ele andava com um caixote assim enorme em altos berros, que era a nossa munição. Nós não tínhamos outra munição, não é? De maneira que esta era a forma de podermos realmente saber que estávamos no ar e que não havia problemas nenhum com a linha telefónica. Não tem nada a ver agora, Luís, as condições técnicas com o que estava disponível naquela altura? Não, absolutamente. De resto, posso não estar no ativo, mas tento andar informado. E de facto, hoje em dia, e também não poderia ser de outra forma, hoje em dia dispomos de outras condições técnicas que nos permitem chegar com melhor qualidade e sobretudo também mais eficácia. Seria bom que realmente fossem potenciadas essas possibilidades de poder-se fazer mais e melhor e ir um pouco mais também ao encontro daquilo que as pessoas estão à espera de nós. Infelizmente, aquela sensibilidade na pontinha dos dedos para acertar o vinil, essa é que não volta mais. Não, é capaz de não voltar, mas também não ponho tão indiscreto. Aliás, porque o vinil está novamente a voltar à moda.
está novamente a vender-se bastante vinil, o que significa que até mesmo os próprios giradiscos estão a começar a vender-se mais. De maneira que isto é um pouco como as modas. Regressa às origens. Mais tarde ou mais cedo, elas podem vir com outra pintura, mas acabam por regressar. Deixa-me dizer-te, a propósito de vinil, e tu conhecerás também muito bem, um dos maiores colecionadores de vinil, isto veio numa reportagem que o Expresso publicou há pouco tempo, é o nosso querido amigo António José Portela, também nosso colega da Rádio Nova Antena. Exatamente. No cartaz tem um estúdio, tem uma coleção enorme de vinis, é dos maiores colecionadores de Portugal. Pois, eu realmente, ao pé dele, enfim, eu tenho cerca de 500 álbuns em vinil, de maneira que, ao pé de António José, pois com certeza, pronto, nem entramos em competição, não falamos mais, mas de facto, ainda bem. Como é que achas que deve ser a rádio ideal? Mais informação, menos música, mais música, menos informação, um misto das duas áreas em complementaridade? Luís, acho que há espaço para tudo. Há espaço para tudo porque há públicos-alvo para tudo. Seria talvez injusto da minha parte dizer que deveria haver mais informação ou deveria haver mais música, porque eu estaria talvez aqui a pôr o meu cunho pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta de andar informado, tenho as minhas referências, eu quero ouvir boa informação, ouço a TSF, ouço a Antena 1, ouço a Renascença, gosto de andar informado, mas simultaneamente também gosto de música. E, portanto, se gosto de música, vou procurar canais mais dedicados à música que até diz um pouco mais com a minha época, M80, RFM, enfim. Agora, tentar fazer daqui a rádio ideal será um pouco difícil. Conforme disse há pouco, penso que há espaço para tudo. É pena que não haja novamente, ou essa possibilidade, ou esteja presente, o tal programa, o tal espaço de autor, e que hajam rádios que eventualmente possam explorar esse nicho e irem um pouco ao encontro até daquilo que as pessoas da zona estão à espera. Já lá vamos, falaste na música, gostas de música na rádio. Achas que é bem tratada a música portuguesa na rádio? Eu sobre isso tenho uma opinião um pouco dúbia. Eu não sei se a música que é bem tratada ou se quem devia saber tratar dela não a trata melhor. Provavelmente o tratamento que a música portuguesa tem deve-se à promoção que é feita. Aí eu posso questionar realmente se ela é bem feita ou não. Afinal, não é de todo descabida aquela ideia de que muitas vezes nós, portugueses, só somos bons quando estamos no estrangeiro. Ou seja, se nós formos importados, somos bons. Isto acontece em todas as áreas de atividade. Em todos os ramos de atividade, em todas as áreas de atividade. E com a música provavelmente passar-se-á isso. Porque afinal, os nossos músicos, o nosso produto musical vai ao estrangeiro e brilha. Porquê? O estrangeiro afinal gosta da nossa música. Não é, se calhar de todo inocente, que agora o fado tenha sido promovido a património imaterial da humanidade. Por uma razão é. Portanto, provavelmente, aquilo que já poderia ter acontecido há muitos anos, aconteceu agora. Houve uma promoção. Ótimo, também sou defensor de que mais vale tarde que nunca. Sim. Embora eu não seja propriamente um apreciador de fado. Mas é uma coisa nossa, é uma coisa portuguesa. Se apostou nessa divulgação, nessa promoção, ótimo. Continua a fazer-se esse tipo de promoção. Porque os nossos músicos, nós temos músicos que quando são ouvidos por estrangeiros não sabem que são portugueses, eles ficam admirados. Então, é do teu país. Ouvimos David Fonseca, músicos a cantarem em inglês, por exemplo, e temos inúmeros cantores, compositores. Mas português? Não acredito. Ele deve ser americano. Não, é português.
E então os ingleses ficam muito admirados, os americanos ficam muito admirados, e são os dominadores do mercado mundial de música. Portanto, aí o que é que falta? É uma boa promoção. Portanto, o produto nacional provavelmente poderia ser mais bem promovido. E é isso que falta. Muito bem. Contaste há pouco aquela história engraçadíssima que reflete a envolvência que as rádios do Conselho de Loures conseguiam ter com a população. Neste momento não temos rádio em Odivelas. No Conselho de Odivelas não existe nenhuma rádio a funcionar. Faz-te pena, lamentas, incomoda-te isto? Sim, faz muita pena. Odivelas é uma cidade. Odivelas teve, e corrija-me se eu estiver errado, 3 rádios, creio eu. Odivelas mesmo, quando pertencia ainda ao Conselho de Loures. Não consigo corrigir. Enfim, pelo menos 4. 3, 4. Tenho conhecimento delas, sei que chegaram a transmitir. E isto no Conselho de Loures, portanto, incluindo a Horizonte e a Orbital, e até mesmo o Rádio Clube de Sacavém, que existiu antes da estação Orbital, chegaram a transmitir 9 em simultâneo. 9 em simultâneo. Portanto, eu estava apenas restrito ao espaço de Odivelas. Portanto, e Odivelas, neste momento, com 20 e tantos anos, onde tínhamos imprevisto a Rádio Nova Antena, a Saturno e a Cruzeiro. 4 rádios. Odivelas agora o que tem? Não tem nada. Odivelas é uma cidade. Odivelas é um concelho. Então o concelho não tem uma rádio que eu represente. Custa-me. E para o acompanhar? E que o acompanhe? Custa-me bastante. Enfim, não sei que motivos estarão por trás disso. Os tempos também são outros. Hoje em dia, provavelmente, a facilidade para fazer um investimento de monta é capaz de não ser o mesmo, embora com sacrifício pessoal de cada um. Nos tempos áureos das chamadas rádios piratas, que para mim foram rádio-escolas, mas esta é uma opinião minha. Hoje em dia isso talvez já não seja possível. O espaço está mais restrito, as condições são outras, os fatores de exigência são outros, o mercado é outro, porque as rádios sobrevivem sobretudo do mercado publicitário, continuam a sobreviver à custa do mercado publicitário e, neste caso, provavelmente, as opções por ter ou não ter, nós temos as nossas opiniões, não sabemos até que ponto é que elas podem ou não serem postas em prática no sentido de devolver alguma coisa que esses concelhos, e generalizando para o resto do país, concelhos e cidades que perderam as suas referências. Odivelas, aquilo que também me toca no coração, infelizmente não tem uma rádio que a represente. Bem, te disse que estes 28 minutos passavam a correr. Sem dúvida. Deixa-me recordar que vamos tentando aqui, nesta casa, acompanhar o Conselho de Odivelas, já que, de facto, não temos rádio, acompanhamos-lo via internet e por televisão. Temos sempre aqui a componente local bem vincada naquilo que fazemos. Completa-se assim a rádio ou tapa-se assim uma lacuna. Luís, obrigado pela tua visita. Foi muito agradável voltar a rever-te. Continua a amar a rádio como sempre fizeste. Sem dúvida nenhuma, eu é que agradeço o convite e sobretudo também quero sublinhar o excelente serviço público que estão a fazer para Odivelas. Muito obrigado por existirem. Heróis do Éter. FM Stereo.